no seu Conexão Jovem, falando hoje sobre educação. A gente teve um rápido intervalo ali, tempo para você ir lá, tomar uma água e voltar para conversar com a gente nesse momento muito gostoso que a gente está aprendendo um pouquinho sobre desprendimento, sobre vontade de fazer a diferença. Eu queria perguntar a você, Gabriela, qual é a motivação que vocês têm? Da onde que surge essa vontade de fazer o bem para as pessoas? Gente, eu acho que isso é o que move a nossa vida, sabe? Assim, sem demagogia nem nada, mas a missão é uma coisa que se retroalimenta. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. E a gente vai vendo os resultados disso e a gente fica tão empolgado que a gente fala, gente, a gente precisa continuar, sabe? Assim, a gente vai vendo vidas transformadas, a gente vai vendo, assim, como eles eram e como eles estão agora. E a gente vai ficando cada vez mais feliz. Então, a nossa vida acaba sendo essa mesmo. Eu acho que a nossa motivação é ver os resultados assim incríveis que a gente acaba vendo a curto prazo, imagina a longo prazo. E Janina, a gente tem algumas fotos aqui de algumas ações que eles fizeram. Queria que você falasse, enquanto isso, um pouquinho do dia a dia de vocês, como é que é a rotina. Tá bom, então. Então, assim, a gente tem uma rotina bem regrada, né? As crianças, na verdade, elas têm uma escala. Tô falando assim, então tá bom, vou falar dessas fotos especificamente. Então, essas fotos, esse foi o primeiro dia de aula da Maria e da Tamília, esse ano, quando elas vieram para a cidade morar com a gente, né? Ali, a gente está numa igreja da cidadezinha que a gente morava, com eles ali, uma igreja bem simples. Esse aí foi o aniversário do Aldenilson e da Tamília, que é o irmão da Maria e a prima, né? Que a gente pôde fazer na nossa casa lá, onde a gente morava em Barreirinha. A gente também ensina os nossos alunos a fazerem aula de culinária saudável. Então, isso aí, o nosso aluno lá, o Aldenilson vai aprender a fazer pão. Isso é lá na comunidade, ó, o grupinho de aventureiros do clube que a gente fundou em 2015, também aprendendo a fazer a culinária saudável. As crianças, a gente teve a oportunidade, tem um monte, tem irmão da Maria aí, tem primo, tem todo mundo ali, ela conhece. Legal que você está falando ali sobre atividades que eles fazem, além de atividades curriculares, eles fazem coisas para a vida. Fazem coisas para a vida. Então, assim, a gente tenta inserir no máximo possível o espírito de profecia na vida deles, né? Seja culinária, seja educação. A gente também faz visitas missionárias com eles ali, onde a gente foi visitar, no caso, uma senhorinha que estava doente, né? Então, a gente incentiva bastante eles também nessa questão da missão. Esse é o avô da Maria. Na época, ele tinha sido hospitalizado e aí a gente foi lá, fizemos uma visita missionária, cantamos, levamos o livrinho da esperança, enfim, foi bem bacana. Esse daí são os nossos alunos do externato. A gente fala alunos porque a gente entende que nós estamos ali para ensiná-los, né? Então, a gente desenvolvia com eles aulas de violão também, acompanhávamos o caderno de agrupadas do Desbravador. Esse daí foi o momento do Dia das Mães, que a gente teve a oportunidade de tirar uma foto, que a gente estava indo para uma atividade na igreja com eles também. Então, foi bem bacana nessa ocasião aí. Que legal. Isso daí, a gente estava lá na cidadezinha que a gente morava, numa carrocinha que a gente andava, foram tomar vacina. Aí a esposa do pastor da cidade foi ensinar eles também a fazer uma torta saudável, uma torta vegetariana restrita. Então, ela trouxe os ingredientes, eles também aprenderam ali um pouquinho da mensagem de saúde. Esses daí são tios da Maria, né? Aquela outra garota é a prima dela que a gente também cuida, né? A família do Pindobal, pessoal que a gente gosta bastante também. E a gente desenvolveu bastante coisa com eles. Aí a gente chegando em Manaus para ir embora para Rondônia, porque nós recebemos um chamado recente. Então foi a família toda, ó. Fui eu, meu esposo, as crianças, a tutora deles, e hoje a gente está podendo desenvolver o trabalho, expandir, né, para outro território. Então, já estamos em Rondônia. Só recapitulando, há quanto tempo que vocês estão fazendo esse trabalho? A gente começou em 2015, quando a gente chegou na comunidade, aí começamos a fazer esse trabalho. Só que agora a gente recebeu um chamado, saímos do Amazonas, estamos agora em Porto Velho, em Rondônia, né? Ali a gente tem os meninos também, no primeiro dia de aula deles na nova cidade, né? Esses são os 2 meninos que a gente cuida também, que moram com a gente. E aí... Puxa vida, isso aí é tão especial essa foto, porque, infelizmente, onde elas estavam, elas não tinham material didático para estudar. E, pela graça de Deus, hoje a escola pôde dar os livros para eles, né? Então, hoje eles têm mais acesso, enfim, aos materiais para poder fazer os trabalhos, fazer as pesquisas, porque lá no Amazonas a gente sofria bastante, sabe? A internet não era muito boa, sem os livros ficava bem difícil. E isso daí é uma gente na lancha, né? Lá no Amazonas tudo é rio.
Então é muito difícil a gente chegar por outros meios de transporte. Então esse é meu esposo. A gente tinha ido fazer um passeio com eles, tínhamos ido visitar uma igreja, então é por meio da lancha também que a gente se desloca, lancha ou barco, né? A gente não tem muitas opções por ali mesmo. Aqui a gente teve um evento da ADRA, que é onde a gente mora, ali a ADRA Rondônia, né? Foi desenvolver um evento para o Dia das Crianças. Então fizeram a festa com eles, levaram brinquedos, fizeram uma ação bem bacana naquele dia especial para eles. E eles têm podido se desenvolver bastante. A gente vê assim que são pessoas diferentes que chegaram para nós. Pela graça de Deus, eles têm conseguido se desenvolver. Então vocês enfrentam dificuldade com a locomoção, Sim. com a comunicação muitas vezes. Que mais de dificuldades assim que vocês enfrentam no dia a dia? Olha, eu vou falar para vocês que no início a dificuldade cultural foi bem complicada, Sério? né? Sim, porque tem um choque de cultura. Nós aqui do Sudeste pensamos de um jeito, temos um ritmo específico, e quando a gente chega no Norte é outro mundo, né? E principalmente não é na capital. Não é em Manaus que a gente estava no interior, numa comunidade. Então, é outra dinâmica de vida, são outros valores. Então, para a gente conseguir realmente alcançar o coração deles, não é em 10 dias que você vai alcançar, você precisa viver com eles, você precisa morar com eles. E até hoje ainda tem coisas assim que eu falo para Maria, eu falo, gente, eu ainda estou te descobrindo, sabe? Porque apesar de estarmos bastante tempo juntas, ainda tem coisas que a gente ainda não se conhece. E às vezes é uma vida para que a gente consiga conhecer. Então, as questões culturais realmente são importantes da gente considerar. E até é importante falar, quando você vai se dedicar para a vida missionária, não é simplesmente você pôr sua mochila nas costas e se enfiar dentro de uma nova população. Existe um preparo para isso. Tanto é que quando a gente foi para lá, a gente fez um curso de 3 meses, tem uma matéria que se chama missiologia, que a gente vai estudar como que eles se comportam, como que eles vão reagir, de repente, com determinada coisa que você fala, que é diferente do que o seu vizinho lá em São Paulo ia reagir. Lá eles reagem, às vezes, até de forma contrária. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se insere numa nova cultura, numa nova comunidade. Com certeza. E falando de contrastes, você falou no início do programa até que a sua vida foi, até no sentido de educação, relativamente fácil, né? Você sempre teve acesso a tudo que precisou, né? Do básico e um pouquinho mais. Sim. E esse contraste, quando você chegou lá e você viu tudo, a vida, né? Como acontece para eles lá, as oportunidades que eles têm lá, o que mais te chamou a atenção e que fez você, tipo, tomar essa decisão? Não, eu vou deixar tudo mesmo e eu vou investir neles porque eles têm aí o potencial. Certo. Então, o que a gente vê, principalmente, eles são muito oprimidos pelo meio em que eles estão. No seguinte sentido, o clima é hostil, tudo é muito longe, então tudo é difícil. Aqui a gente pega o carro, rapidinho a gente está ali, você vai no posto e abastece, ok. Lá não tem posto de gasolina no meio do rio, você tem que ficar andando com um carotinho, sabe? Lá às vezes não tem aula por falta de merenda ou por causa do temporal. Então eles perdem às vezes semanas de aula por causa de condições climáticas, ou às vezes até por conta do sistema de governo, porque interior do Amazonas, gente, é muito diferente. Infelizmente a gente tem muito do coronelismo ali ainda. Então, eles acabam sendo muito oprimidos por aquilo tudo, o lugar onde eles estão. E a gente vê também que a falta de acesso a uma educação de qualidade acaba impondo para eles uma escravidão ao sistema. Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que eles queiram sair daquela dinâmica, eles não conseguem, porque eles não têm como sair, porque o sistema não oferece nada melhor, nada de diferente. E assim, sem tomar partido de programas sociais, 100%, na verdade assim, uns 80% daquele lugar é mantido por meio do benefício do Bolsa Família. E de certa forma, aquilo se torna um ciclo, porque eles acabam se viciando naquele benefício que o governo dá e muitos, infelizmente, se acomodam e não querem mudar de vida. Então, qual é o plano? Bom, vamos logo engravidar, porque pelo menos a gente ganha mais um pouco. E aí, vamos para a fila. A vida é ficar na fila, pegando o benefício e voltando para casa. Então, o que a gente gostaria muito de proporcionar com o nosso projeto, com o nosso ministério, é que aquela fila diminuísse. Então, hoje, a gente olha para eles, todos esses que saíram e que a gente está cuidando, e a gente pensa, é menos um naquela fila. Então, você consegue tirar essa pessoa de uma realidade hostil para fazer uma mudança ali na maneira de pensar dessa pessoa. É uma mudança de mente, assim, mas é uma mudança muito radical. Também deve ter seus desafios, né, para eles.
Com certeza. Tem os desafios, porque assim, eles já vêm daquela cultura, aquilo já está incutido na mente deles, sabe? Assim, muitos não veem problema em continuar naquela dinâmica. Só que assim, não é que eles têm uma vida boa. Eles passam necessidade. Eles ainda precisam de mais. E eu não estou falando em questão de materialismo, não. A gente que viveu ali, a gente sabe como é difícil quando eles ficam doentes. Sabe? Muitas vezes o sistema público de saúde não dá os remédios que eles precisam, não dá os exames que eles precisam. Às vezes precisa ir para a capital, não tem dinheiro para ir. Morrem, às vezes, por falta de recursos. Então, o nosso sonho para eles é que eles estudem. Primeiro, assim, é que eles se tornem grandes missionários, porque eles vivem com 2 missionários, eles vivem num local missionário. Então, antes de tudo, sejam missionários. E segundo, estudem, para que vocês possam sair para pregar o evangelho, aprendam outra língua, para que o mundo, sabe, seja o campo missionário de vocês. E principalmente, cuidem da família. A hora que a sua mãe precisar de um remédio, a hora que seus pais precisarem de alguma coisa, vocês vão poder proporcionar isso para eles, né, de uma forma digna, porque da forma como é hoje, eles não podem, não têm condições. Claro que isso é muito a longo prazo, tá? Aqui há 15 anos, 10 anos, é um trabalho de formiguinha. Sim, a gente tem que ficar em cima todo dia, educando, lapidando o caráter, direcionando, não vai por aí, vem por aqui. E eles têm uma tutora que ajuda eles a estudar. Então, assim, é um trabalho de muito longo prazo. Mas a gente tem fé, né? Se Jesus não voltar antes, vamos ver daqui a uns anos o que a Maria vai estar fazendo, o que os demais vão estar fazendo. E a gente sabe que se eles continuarem fiéis, primeiramente, e estudando, eles têm uma perspectiva muito boa de mudar aquela realidade. Eu imagino que para cuidar de criançada não é uma coisa assim muito simples, né? Ainda mais porque você tem uma questão legal também por trás, né? Então, assim, a gente fica muito em cima, principalmente como você falou, nós somos responsáveis por eles, né? Então, as mães autorizaram que a gente cuidasse, hoje eles estão estudando, né? Eles estão num novo estado, onde eles estão podendo ter acesso a coisas melhores, mas a gente tem que policiar. Então, a gente, por exemplo, a gente é bem rígido com essas questões de namoro, por exemplo, isso não é permitido, né? Então, a gente fica sempre muito em cima, porque é uma responsabilidade muito grande. E a gente sabe que da cultura que eles vieram, infelizmente, a gravidez precoce é algo normal ali. Interior do Amazonas e esses interiores da vida, isso é muito comum. Enfim, a questão de abuso sexual também é uma coisa muito presente. Infelizmente, a gente vê ali, eu acho que de 9, 8 acabam sendo abusadas. Então, a gente fica muito em cima com relação a isso. Também notas, a gente é bem exigente com eles. Então, por exemplo, a Maria hoje, esse ano, passou por professores particulares, porque ela aprendeu a ler esse ano. Né? E isso foi tremendo, porque a Maria, com 12 anos, aprendeu a ler agora. Então, a gente sabe, é um desafio muito grande, mas a gente vê que vale a pena. Né? Então, a gente não se cansa. Como eu te falei, a gente se retroalimenta todos os dias com as vitórias deles. Maria, conta um pouquinho pra gente como foi isso de aprender a ler. Você gostou? De estudar, de aprender a ler? Sim. Deu muito trabalho? Deu. Sim. Mas você se esforçou? Sim. E a Gabi te ajuda a estudar ou não? Mais ou menos. Sim. E o que você mudou, né? Você saiu lá da onde você morava, agora você está em Rondônia. Foi muito diferente para você? Foi. E o que você mais estranhou, assim, que você achou diferente? Cheiro. O cheiro? O cheiro, porque imagina, ela morava no meio do rio, de uma comunidade onde tinha ar puro, né, onde não tinha cheiro de fumaça, onde não tinha muita diversidade. E hoje a gente está em Porto Velho, a gente está na capital, né? Então, assim, o cheiro da Kombi, o cheiro da van, o cheiro da fumaça. Então, assim, ela ainda tem muitos problemas com isso. Olha, que legal. E que coisa, assim, te chamou a atenção lá desse novo lugar, que você achou, olha, que legal isso que tem aqui. Você gostaria até de levar lá para a sua comunidade e mostrar para o pessoal de lá. Tem alguma coisa que você tenha gostado? É? Não. Não. Gostou de nadinha? Não gostou de nada. Oh, meu Deus. Não, mas é difícil também, né? Para as crianças pensar, né? Eu também mudei muito quando eu era criança e para a gente é difícil. A criança até que tem mais facilidade para se acostumar que um adulto, né? Que viveu a vida toda no mesmo lugar. Mas mesmo assim traz os seus desafios, né?
Traz muitos desafios, mas assim, a gente tem caminhado, a gente ora muito para Deus dar para nós muita sabedoria, muita paciência e, acima de tudo, muito amor, né? Como é que funciona hoje o projeto de vocês? Você falou que você e o seu esposo estão envolvidos. Uhum. Tem mais pessoas? Quantas pessoas? Qual que é o tamanho desse projeto hoje? Certo. Então, hoje a gente tem uma tutora que nos ajuda, né, naqueles que moram conosco. Ela é formada em ciências biológicas e ela veio também no esquema missionário, né? Então ela chegou em maio e ela ajuda eles a fazer as tarefas, a cumprir a escala diária, porque assim, esses meninos não têm moleza não, né? A gente estuda bastante o espírito de profecia, as orientações de Ellen White, principalmente sobre a questão de ocupação, né, de adquirir responsabilidades desde cedo, essa questão do horário para tarefa, o horário para o lazer, a importância de ajudar nos serviços domésticos. Então eles têm tudo regradinho dentro da escala, as tarefas do dia. Então a nossa tutora ajuda eles a cumprir os horários, a fazer as lições, enfim, acompanha às vezes em algum lugar que precisa. É uma equipe, né? Somos uma pequena equipe de 3 pessoas, mas enfim, a gente, se Deus quiser, a gente cresce ou a gente continua com esses, mas diretamente somos 3. Mas se a gente for ver os apoiados mesmo, que já estão estudando fora, como eu falei, a gente tem adolescentes espalhados e jovens por vários lugares. Então, se a gente for somar todos, a gente deve estar em quase 20 pessoas, entre 3 líderes e os apoiados. Incrível, incrível. O conhecimento liberta. E Sim. por falar em conhecimento, você que está assistindo a gente aí, você pode receber aí na sua casa a revista Ensinos de Jesus, um guia de estudos que vai te ajudar a compreender a Bíblia de um jeito muito diferente, muito leve. Jesus que fazia diferença na vida das pessoas e que mostra pra gente um pouquinho. Aliás, queria até te perguntar, Gabriela, você falou sobre essa diferença cultural. Como é que vocês falam de Jesus para essas crianças? Olha, eu não vou dizer para você que é difícil, entendeu? Porque assim, o que a gente percebeu tendo ido para a África e também no interior do Amazonas, quando a gente tem uma população mais carente, é muito fácil você incutir uma ideia. Isso, por um lado, é muito bom. Só que qual que é o problema disso? Muitas vezes vem outra pessoa e incute uma ideia em cima do que você falou. Diferente. Aham. E aí eles ficam com a última ideia. Porque não tem um senso crítico muito desenvolvido. É diferente de uma sociedade pós-moderna, que para você convencer a pessoa é difícil, mas também na hora que ela é convencida, ela não muda de ideia, né? Então tem os seus dois lados. Para que a gente consiga falar de Jesus para eles, geralmente a gente faz as questões evangelísticas. Como eu falei, a gente morou com eles, demos estudos bíblicos, a gente treinou eles para poder fazer pregações, né? Porque o objetivo é que eles se tornem independentes. Porque não tem como a comunidade ficar dependente do missionário a vida toda, porque nós, na verdade, não temos casa fixa, né? A gente morou ali 3 anos e aí depois agora a gente saiu, então a gente treina eles para que eles consigam se autogerir. Então, por meios de estudos, músicas, todos esses materiais que a gente tem acesso, a gente sempre passa para eles. Eu estou Que legal. impressionado com a coragem deles, hein, gente? Muita coisa para aprender de vocês. E agora a gente vai num breve intervalo. Você sabe que aqui o tempo passa muito rápido, a conversa está boa aqui também. Mas vamos aí, num breve intervalo, já voltamos e continuamos aqui conhecendo mais desse ministério e também aprendendo sobre essa importância que a educação tem para transformar vidas.